Boa noite, 6 de fevereiro. Gestor, boca suja e a imprensa com C cedilha. O diabo a quatro. Não temos imprensa mais, acabou. Vamos conhecer a verdade que ela liberta e o povo perece por falta de conhecimento. Isso está escrito, ninguém se discute isso. Aqui nós vamos ver um gestor, administrador, gerente executivo, tocador de obra e boca suja. O governo anterior, ele enxergou a pandemia e a economia. Ele é um visionário. Ninguém passou perto dele. E aqui todo mundo sabe que eu acompanho muito isso daqui, né? Então dá para ver o Brasil em relação do mundo e nós estamos numa situação normal, nada de especial, como a imprensa falou. E esse gráfico que saiu semana passada é a dívida bruta. Aqui é Guedes, aqui é equipe econômica, aqui é um presidente responsável. Aqui é que as nações vão para o brejo. Esse é o gráfico. 50% do mundo está envolvido com isso daqui. Então você tem o Brasil aqui, Estados Unidos, Chile, já falei. A única novidade aqui é que a Europa está, sei lá se ela está doente, o que é que tem, mas ela sobe muito mais do que os outros, porque Ásia e África não tem problema sério de pandemia. Quem tem é a Europa e a América do Sul. E entre a Europa e a América do Sul, dá para ver os vermelhos aqui que está indo embora lá. O porquê, não sei, só Deus sabe. E se você for na Europa Oriental, olha aqui, os maiores indicadores de óbitos por 100 mil. Você tem Macedônia, Geórgia, Bulgária, Bósnia, Hungria. Então a Europa precisa se explicar. Vamos em frente. Isso aí é 50% do problema mundial e o outro 50% é esse aqui. Eu estava no automobilístico no estado do Rio e aqui eu chamava atenção. O Brasil vai para o brejo. Estão deixando a dívida ir embora. Estão deixando a dívida. E lá no governo Lula do passado, né? E está caindo a dívida, está caindo. Eu falava, gente, aí a dívida bruta, não é a líquida. Olha aí, ó. Começou aqui. Preste atenção. 10, 11, 12, 13. A dívida estava na faixa de 51, 52, 53%. É a dívida que te mata, cara. Deixa você e sua mulher ficar endividado para ver. Ninguém te dá dinheiro, não, cara. Aqui, ó, aquilo que eu acabei de falar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sem pandemia, sem crise, sem nada. A esquerda, depois de 14 anos no poder, 13 anos, sei lá, deixou 77, não é 75, não é 77%. O Guedes pegou, deu dinheiro para todo mundo aí, ó, sob o comando do Bolsonaro, ele foi a quase 90%. A quanto que ele entregou, cara? Ajudou os pobres, ajudou o pessoal que não tinha carteira assinada, entrega um país mais arrumado. Então você tem que entender, é essa relação dívida-PIB que as nações são medidas. Aí você gasta muito juro quando você zoneia isso. E quando você mostra a responsabilidade, o pessoal te empresta dinheiro mais barato, que o que é normal é essa transação financeira mundial. Esse gráfico aqui é que a nação precisa entender. Se na pandemia é o que devemos olhar, é óbvio, em relação ao mundo, em relação a alguém, porque você só sabe quem é você se você tiver referência, parâmetro. Esse gráfico aqui, gente, presta atenção nessa linha azul, vermelha aqui, é fatal. Você tem que olhar todo mês. A nossa dívida foi subindo, o Guedes deixou com 7 trilhões aqui, 7,2. O juro, 400, 400 e pouco, 586. É muito ou é pouco? É em relação a isso aqui, cara. Para de fazer presepopeia. Mas eu tenho uma dívida, eu tenho um juro a pagar, mas eu separo um pouco. Olha a linha zero. Presta atenção na linha zero. É aqui assim. Então eu devo isso aqui, mas eu separei um pouco. Eu devo aqui, mas eu separei um pouco. Ah, entrou aquele fim da era da esquerda no poder. Isso que o Lula está doido com o presidente do Banco Central. Lá tem um cara por 2 anos. Depois ele sai, vai entrar outro. Aí seja, sei lá, até lá eu acho que o homem já caiu já. Não, está muito fraquinho. O que aconteceu aqui? Aqui ele não separou nada para abater a dívida. Aí a dívida estrangulou, foi embora. Aqui não, aqui foi o Guedes com aqueles 700 bi para ajudar quem não tinha carteira assinada e os pobres. Mas preste atenção, o azul voltou, cara. Esse Guedes aí é um gênio. O Bolsonaro é fantástico para escolher equipe.
Você quer discutir comigo? Bom, Deus deu capacidade de inteligência para cada um que se vire. Porém, a minha função, se Deus me deu os dons de gráfico e de dados, eu devo passar para frente. Agora, você também tem a obrigação de, se gostou, passa, se não gosta. Então, vamos lá. Meteu o juro para cima, todo mundo falando que ele está quebrado, meteu o juro para cima. Olha só, você tinha 20 ministros técnicos, cara. À medida que o Banco Central do Roberto Campos meteu o juro lá para cima, o mundo dando risada do Brasil, né? Só que você tinha 20 ministros técnicos e hoje você tem 36 partidos políticos, toma lá da cá. Uma vergonha. Se não bastasse, ele ainda deixou liderança, Marco Pontes, Damares, Tarcísio, Tereza Cristina, Sheif. Mas vamos lá, você quer discutir? Bolsonaro subiu o juro aqui, pois é. Ao desemprego, cara, esse gráfico aqui está desatualizado. É 8,1 que ele deixou. Deixaram a esquerda lá 14 milhões de desempregados, ele com pandemia e tudo, deixou 8,1. Gerou 5 milhões de empregos nos últimos 2 anos, carteira assinada, eles desempregaram 15, 16, 1.500, 1.300, 1, 2, 3 milhões aqui. O que é isso aqui? Ó, PIB, ó, 21, cresceu 4%, 22 vai fechar agora no início do ano, vai dar 3%. Uma coisa de doido que esse cara fez. E a inflação? Até a imprensa não sabe o que falar, né? O Brasil era a segunda ou terceira inflação. O que aconteceu? Está lá embaixo. Por quê? Porque tem técnica. Se anteciparam. O Guedes cantou a bola por antecedência, cara. Então o Bolsonaro é um gênio. Gosto dele, do jeito dele? Não, mas quando eu quero um cara que vá para Brasília, eu não quero um cara que me é simpático, eu quero um cara que seja bom naquilo que ele faz. E o Bolsonaro é um expert. Quem é esse cara aqui? Esses três caras aqui é o meu problema. O orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos ao governo devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Marcos Túlios, Roma, 55 anos antes de Cristo. Olha, e hoje tem gente que desrespeita a área financeira. Descontrole dos gastos públicos levou o Brasil a 2, 3 décadas de problema. Paulo Guedes, o homem sabe tudo. Foi o PT que acabou com o Brasil. João Mirbeck, por uns 30 anos eu li esse cara na hora de almoço, deitado em chão de fábrica. Ele que falava, isso aqui é superávit primário ou déficit. Para cima é azul, para baixo é vermelho. Aí quando você zoneia isso, tem uma roda que o João Mirbeck ensinava. Bagunçou, não separou um pouquinho do juro? Aqui, o que eu falei? Aqui a dívida começou a ir embora, contamina o risco, contamina o dólar, contamina a inflação, mete o juro para cima, põe peão na rua, que é o desemprego, o PIB cai e você arrecada menos. Essa é a roda que não gira, que o João Mirbeck me falava. É aqui que você vê o superávit primário. Não passa da linha vermelha, não passa. O Lula deu uma fraquejada e a Dilma foi para o brejo. E o Guedes foi. Mas é aquele negócio. Mais dado, mais técnico, menos político, mais justo, menos sujeito a erro, menos populista, mais estadista. Troca o sinal, olha. Menos dado, menos técnico, mais político, menos justo, mais sujeito a erro, mais populista, menos estadista. Esse negócio aqui de superávit primário foi lá no tripé macroeconômico, lá do FHC, campo flutuante, meta de inflação e meta fiscal. Esse congresso sem vergonha que foi embora, lá, aprovou 145 bi para o Lula gastar. O Guedes não precisava disso. Por quê? Então a eleição tem que ser que nem nos Estados Unidos, cara. Eu vou escrever para aqueles caras lá. Eu sou um peão, eu gosto de escrever. Votação no Congresso num dia, contagem do voto no outro, e no outro dia seguinte já entra lá, cara. O cara perdeu, ele faz qualquer porcaria. Não tinha que dar esses 145 bi aqui para esse governo, não. O Guedes estava tocando direitinho, com responsabilidade. Bom, e aí tá a fera aí, Roberto Campos. Seu Lula vai ter problema para mexer com ele. Se, isso aqui é o xerife da moeda, ajuda os mais pobres, cara. Não adianta o Lula querer que ele gaste. E só um recado pro Lula. Você desarruma a economia, que você cria pobre que vota no PT. Não é mais bem assim. Não votam, votavam. Por que você quer censurar redes sociais? Por isso. Em 40 peão lá onde eu trabalho, cara, 70% sabe de tudo. Não a nível meu, porque eu sou muito louco por gráfico.
Mas 70% não vota nesse cara, mas nem a pau, cara. E esse aqui, Lula, você achou, por 2 anos você está ferrado. Se você bagunçar as finanças, ele mete o juro para cima. Te ferra e ferra a nação inteira. Por quê? Inflação baixa ajuda o mais pobre. Esse é o xerife da moeda. Executivo, legislativo, judiciário. O mundo precisa aprender que não é esses três, não. Tem poder militar, religioso e da imprensa. Militar tem aí em alguns países, religiosos ayatolás, e aqui a imprensa detonou o nosso governo por 4 anos. Aliás, eu vou fazer o check-up esse mês aí, e quando eu chego no médico, eu já falo com ele, por favor, se retire da sala e chama um jornalista. Eu quero me consultar com um jornalista. E quando eu leio o jornal, eu olho a data. É a única informação certa. Um abraço, boa noite.